Olá, seja muito bem-vindo a mais um VEcast. Queria também saudar os nossos convidados aqui, né? Hoje nós estamos fazendo um VEcast diferente, ao invés de ser de mesa, né, como de costume. Nós estamos aproveitando o ensejo aqui da nossa conferência Fiel Jovens 2023 e também temos alguns conferencistas aqui nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E estamos com o pastor Tiago Cavaco. Hoje é um VEcast internacional. Internacional, mas nem tanto, porque ele fala a mesma língua que nós, né? Então, pastor Tiago Cavaco, seja muito bem-vindo ao Brasil, né? E é uma alegria termos o senhor conosco aqui. Obrigado, meu irmão Vinícius. E obrigado aos escolhidíssimos eleitos que vieram assistir. Olha lá, é mesmo o remanescente dos remanescentes. Aqueles que vieram assistir a esta conversa. Sim, nós estamos competindo aqui com uma corrida que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas alguns vieram aqui nos prestigiar, muito obrigado. Isso significa, provavelmente, que vocês que vieram são daqueles que, entre exercício físico e o sacrifício de ouvir um português... Preferem o sacrifício de ouvir o português. Pastor Tiago de Oliveira Cavaco, ele nasceu em outubro de 77, licenciado em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa e também estudou no Seminário Batista de Queluz. Ele fundou a editora musical Flor Caveira em 99, trabalhou com televisão durante uma década, né? Fez crítica literária para revistas Atlântico e Ler. Hoje ele trabalha no site Observador, né? É um site português. E também ele é pastor da Igreja Batista da Lapa, né? E publicou alguns livros como Felizes para Sempre e Outros Equívocos acerca do casamento. Muito interessante esse título. 6 Sermões contra a Preguiça, que nós já temos pela Vida Nova. Cuidado com o Alemão também. E o seu último livro, com um título muito intrigante, chamado Férias de Fornicação. Pastor, é uma alegria tê-lo conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E o assunto do nosso podcast de hoje é sobre missões em Portugal e na Europa, né? Eu acho que ninguém melhor do que um pastor português em Portugal para falar para nós sobre os desafios, as dificuldades, né? O que se esperar. Nós temos visto nos últimos anos aquilo que antes nós víamos que eram brasileiros loucos pelo American Dream, né? De viver o jeito americano e muito brasileiro. Até hoje nós temos brasileiros migrando para os Estados Unidos com uma vontade de ter uma vida melhor, de ter um emprego, ser mais bem remunerado, né? Não viver talvez as instabilidades políticas, né, que nós vivemos aqui no Brasil. A nossa política aqui é terrível, tá, pastor? Acho que o senhor acompanha, né? E tem migrado para lá, mas nos últimos anos nós temos visto isso para Portugal, né? Para Portugal, por ser um país economicamente melhor do que o nosso e por não ter a dificuldade que nós temos ao ir para os Estados Unidos, que é a questão da língua, né? Por falarmos a mesma língua, com algumas nuances diferentes, claro, nós perceberemos aqui ao longo da conversa. Mas muitos brasileiros têm ido para Portugal. Mas hoje nós vamos falar sobre um motivo mais nobre para irmos para Portugal e também para a Europa. Então, fala para nós hoje, pastor, qual é a situação da igreja portuguesa e europeia como um todo? Qual a situação, como está o evangelho no seu país, no seu continente? Essa é uma pergunta fascinante, porque, como podes calcular, meu irmão Vinícius... também dependendo do contexto de cada denominação, há diferenças. Mas também é verdade que pelo facto de Portugal ser um país pequeno, quando comparado com o Brasil, com uma comunidade evangélica também pequena, é mais fácil generalizar e compreendermos algumas das necessidades da Europa. Eu não quero fazer muita publicidade a livros meus, mas aconteceu a coisa boa da livraria aqui nesta Conferência Fiel, é tão boa que tem praticamente todos os meus livros, então eu fui lá buscar. Porquê? Porque este assunto vocês têm de Aliás, eu não sei como é que se sobrevive na Conferência Fiel com livros, com tantos livros, e não sei como é que a vossa carteira sobrevive. Mas é verdade que se vocês quiserem aprofundar este assunto,
Portanto, olha a fraude de convidado que eu sou. Estou na conversa e já estou a fugir das perguntas para aconselhar um livro, que ainda por cima é meu. Mas neste livro, Arame Farpado no Paraíso, o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro, eu desenvolvo um pouco mais a pergunta que tu me estás a fazer, Vinícius. As diferenças que o brasileiro pode contar quando chega a Portugal ou a outro país da Europa, falando no Evangelho. E se eu tivesse de ir na perspectiva mais simples, para tentar simplificar um assunto que é vasto, eu diria que o desafio maior é para um país como o Brasil, que em comparação com Portugal e com a maior parte dos países da Europa, é um país novo, é um país jovem, e eu sei que calculo que para um brasileiro nem sempre é fácil pensar nisto, mas quando vocês comparam a história do Brasil com outras nações, é uma história recente. Claro que há gente no Brasil há tanto tempo como há gente noutros lugares, mas na história do país é um país ainda recente. Basta ter em conta, e eu não sei se vocês sabem, é aquela parte da conversa que vira aula de história. Quantos anos é que o Brasil tem? É fácil. Quantos anos é que o Brasil tem desde que é um país independente? Agora o auditório tem de responder. Quantos anos? Que vergonha, celebrou o ano passado. E é um número redondo. Não. Responderam melhor do que o senhor esperava. 523, desde que nós, os portugueses, chegámos cá. Mas desde que o Brasil é Brasil, autónomo, quantos anos são? 200 o ano passado. Vocês não deram conta disso. É que nós em Portugal demos conta. O ano passado a vossa nação celebrou 200 anos de identidade. Se não acreditam em mim, vão ao Google e verifiquem. Mas isto para dizer, um país com 200 anos, comparado, por exemplo, com um país como Portugal, que existe desde 1143, é um país jovem. Então significa, novamente, generalizando, significa que quando um brasileiro pensa nas coisas, ele tem uma relação com as coisas que é muito mais recente do que as pessoas que vêm de um país antigo. Por exemplo, o brasileiro, quando pensa na fé cristã, tem um relacionamento com a fé cristã que, em comparação com um país europeu como Portugal, é um relacionamento recente. Então, vamos fazer uma caricatura. O brasileiro é empolgado, geralmente, é empolgado em tudo, mas também é empolgado quando fala na relação que tem com Jesus. Então, quando chega à Europa e leva esse empolgamento todo, uma das coisas que ele não está à espera é que, de certo modo, as pessoas reajam com alguma frieza. Porquê? Como é que o europeu reage ao empolgamento que um crente cristão no Brasil pode ter com a sua fé? A pessoa na Europa, e agora independentemente de ser cristão ou não, ela acha que esse empolgamento é típico de um país novo que conhece o cristianismo menos do que a Europa. Então, imaginem, vão missionários brasileiros para Portugal e falam do Evangelho empolgadamente. E deve ser assim, porque nós devemos falar empolgadamente do Evangelho. Mas há uma espécie de dissonância cultural a acontecer. O europeu não vai dizer isto, mas em grande parte ele vai pensar isto. Tu, Vinícius, és tão empolgado a falar do cristianismo porque o cristianismo está há muito pouco tempo no teu país. Sim. Se o cristianismo estivesse no teu país há tanto tempo como está aqui na Europa, tu já não eras tão empolgado assim, porque já tinhas descoberto coisas acerca do cristianismo que te teriam tirado o empolgamento. Então, significa que quando a pessoa leva a frescura de um cristianismo novo para um país onde o cristianismo já envelheceu, a linguagem pode usar as mesmas palavras, mas as palavras significam sentimentos diferentes. E há uma grande resistência cultural por parte dos países europeus, e agora estou a generalizar, falando de Portugal, Espanha, desde o sul da Europa até o norte da Europa. O sul é católico, o norte é protestante, mas há uma resistência ao cristianismo. Porquê? Porque os europeus, de um modo geral, consideram-se o continente que melhor conhece o cristianismo. Porquê? Porque foram os europeus que levaram o cristianismo, por exemplo, para aqui. Então, na cabeça do europeu, quando um brasileiro volta falando de Cristo,
o europeu pensa, tu podes falar de Cristo, mas quem conhece isso melhor somos nós, porque fomos nós que levámos isso para vocês. Vocês estão empolgados com uma coisa que já passou de moda e que já provou historicamente que dá errado. Agora, isto não se aplica só a Vinícius, aos brasileiros, aplica-se a qualquer, por exemplo, pessoas vindas da África, da Ásia, que como têm uma relação nova, culturalmente falando, com o cristianismo, estão a trazer o cristianismo de volta. Na Europa, o cristianismo está a crescer, a verdade é esta. Mas ele não está a crescer com origem na comunidade europeia de raiz. Ele está a crescer na Europa graças à imigração. Quais são as igrejas que crescem em Portugal? São as igrejas, por exemplo, de maioria brasileira. A minha igreja, em algumas reuniões, já tem maioria brasileira. O que significa que em Portugal, onde essa imigração brasileira é superior, há uma espécie de crescimento das igrejas evangélicas graças ao brasileiro. O que é um modo que eu não tenho dúvidas. Deus está a usar isto para ajudar os crentes portugueses a darem um testemunho cristão, mas como tu calculas, Vinícius, também traz muitos desafios para os missionários. Só para terminar, e já viste que eu falo muito. Não, portanto, sem problemas, pastor, fica à vontade. Até porque provavelmente à terceira resposta o pessoal já foi todo embora. Mas há uma coisa que é importante dizer ao crente e ao missionário brasileiro que chega. Até porque já é uma experiência antiga. Neste livro, só estou a vender livros. Neste livro há um texto que se chama Como Maltratar Brasileiros. Não fiquem preocupados, mas é um texto acerca dos sofrimentos que os brasileiros passam quando chegam à Europa. E não esqueçam, estes textos deste livro não foram escritos para cristãos. Okay? Portanto, este não é um livro em que, quando eu estou a escrever os textos, eu estou a partir do princípio que as pessoas acreditam no mesmo que eu. Talvez por isso também exagero muitas vezes na provocação, porque exagerar a provocação é tentar criar uma linguagem em comum quando não há uma linguagem em comum. Mas nesse texto o que eu tento explicar para quem vive a dificuldade da experiência da imigração vindo do Brasil é precisamente a necessidade da pessoa que chega ao Brasil de fazer duas coisas, pelo menos duas coisas. Não vale a pena esperar da Europa ou qualquer outro lugar além de Portugal a mesma realidade que o Brasil. E vou dar um exemplo. Se eu ganhasse um euro é a moeda da comunidade europeia. Se eu ganhasse um euro de cada vez que uma pessoa do Brasil me escreve uma mensagem a perguntar: pastor, eu vou para Portugal, para uma cidade qualquer, onde é que eu posso encontrar uma igreja batista reformada? Se eu ganhasse um euro de cada vez que me fazem essa pergunta, eu estava rico, ok? E uma das coisas que eu tenho de dizer à pessoa que me faz essa pergunta, e essa é uma boa pergunta, é uma pergunta bem intencionada, é dizer assim, tentar dizer isso de uma maneira simpática. E eu sei que os portugueses não têm no Brasil a reputação de serem as pessoas que comunicam da maneira mais simpática. Mas eu tenho de dizer assim, meu irmão, se tu vais deixar o Brasil, tu não podes estar à espera de encontrar o Brasil em Portugal. Não há igrejas batistas reformadas em Portugal. Se tu estás a querer deixar o teu país esperando encontrar do outro lado do oceano as mesmas condições do teu país, tu não estás a querer deixar o teu país. Portanto, essa tem de ser uma decisão com alguma consciência. A pessoa tem de saber, por exemplo, quando deixa o Brasil, não vai ter algumas das melhores coisas que o Brasil tem para oferecer, nomeadamente muitas igrejas onde possa escolher. Então, eu digo sempre às pessoas, chegaste do Brasil, vais precisar fazer uma pedagogia de repetição. Vai ser difícil e tu vais ter de repetir para ti muitas vezes. Eu já não estou no Brasil. Eu já não estou no Brasil. Eu já não estou no Brasil. Porque é apenas sinal de quando tu sofres numa terra nova, é apenas sinal de que tu saíste da tua terra. E isto é especialmente importante porque, pensem, as escrituras do início até ao fim são o registro das viagens que Deus convida as pessoas que confiam nele a fazer. Isso aconteceu logo com Abraão. Sai da tua terra. A pessoa que sai do Brasil tem uma experiência de, no meio do sofrimento de deixar a sua terra, ter de depender de Deus de um modo que, se tu nunca saís da tua terra, não vais precisar depender tanto.
Então, isso significa que a pessoa que sai do Brasil tem que ter a noção: eu vou deixar o meu país, eu vou deixar a minha cultura. Portugal engana, porque pelo facto da língua ser a mesma, e atenção, há sempre aquele período de pânico em que o brasileiro chega a Portugal e não compreende nada. É pior ainda do que vocês estarem a me ouvir agora, porque eu estou no modo Brasil, eu estou a falar devagar. Mas quando vocês chegam a Portugal a primeira vez, vocês passam 2 semanas de pânico em que aquilo que os vossos ouvidos não compreendem é aquilo que os vossos olhos tentam e ficam arregalados, porque é uma língua estranha. Apesar de ser o português original, o verdadeiro, aquele que vai existir no céu... Mas é difícil. E depois acontece uma coisa, as diferenças culturais. Só para terminar, olha, Vinícius, eu não disse precisa terminar, falar pastor, muito. fica à vontade. A segunda coisa que é necessário a pessoa que chega a Portugal tem de fazer é deitar fora o relógio do Brasil. Okay? O tempo do Brasil não é o tempo de Portugal. O tempo das Américas, e agora estou a colocar no mesmo saco a América do Norte e a América do Sul. O tempo das Américas, por serem culturas novas, é um tempo muito rápido. E na Europa tudo acontece muito mais devagar. Portanto, a pessoa tem de saber que vai abandonar a sua terra e repetir-se a si própria. Muitas vezes, eu deixei o Brasil, e tem de deitar fora o seu relógio. São assim 2 conselhos que eu dou sempre. Atenção, isto são aconselhos para animar as pessoas. É a maneira portuguesa de animar. É assim. O brasileiro, então, ele tem que chegar em Portugal e ao invés de usar Filipenses, ele tem que usar Eclesiastes, então. Porque lá não há nada novo debaixo do sol. O português sempre vai achar, assim, você tá vindo com esse papo, a gente já sabe disso há muito tempo. É isso, meu irmão, mas ainda bem que falaste de Filipenses 2. De Filipenses. Capítulo 2. Lembram-se o início do capítulo 2? Quem é que se recorda de Filipenses 2? Há aquilo que é chamado um cântico, alguém lembra? É um cântico acerca de Jesus, é um cântico cristológico. É aquele texto em que se fala que Jesus deixou a glória e se esvaziou. Ainda bem que tu falas em Filipenses. Porquê? Porque eu não estou a dizer que toda a pessoa que emigra o faz por uma questão de piedade, mas deixa-me dizer-te, se tu emigrares, tu tens uma oportunidade para compreenderes o hino cristológico de Filipenses 2, que não tens quando nunca emigras. Porque o que esse hino cristológico também pode ensinar-te é, vamos dizer assim, um caráter missiológico. Porque o nosso Deus foi missionário. Jesus abandonou o lugar onde era respeitado, no sentido do seu lugar de eternidade de glória, e o termo lá é esvaziamento, kenosis. Ele esvaziou-se da sua glória para ir a um lugar onde não era respeitado. Repara, se tu hoje deixares o Brasil e fores para um lugar qualquer, não precisa de ser Portugal, não precisa ser sequer por razões missionárias, mas uma das coisas difíceis para toda a pessoa que emigra é que tu vais ter de aceitar que no lugar novo para onde tu vais, tu não gozas de qualquer tipo de reputação que possas ter construído aqui. Imagina, tu podes ter na tua igreja, na tua família, no teu trabalho, na tua cidade, tu podes ter construído uma reputação fantástica. Quando tu emigras, tu passas a ser ninguém. E quando tu lês Filipenses 2 e já passaste por uma experiência destas, tu compreendes que nesse sentido Jesus foi missionário. Portanto, não é possível ser missionário sem experimentar algum do esvaziamento que esteve em causa na descida do nosso Senhor para nos redimir. Abrir mão da nossa brasilidade um pouco, né? O missionário nunca vai conseguir abrir mão totalmente, mas ele vai precisar ter esse feeling de entrar realmente na cultura, entender que é algo diferente, a linguagem, né? Saber ler a cultura portuguesa, europeia, ler o português, para poder se aproximar dele, né? E fazer algum tipo de relacionamento, né? E pensando ainda sobre isso, pastor, como o senhor recomendaria, né, um jovem principalmente, nós estamos aqui conferência de jovens, que deseja fazer missões em Portugal, a forma como ele deveria fazer isso, né? Se seria algo como simplesmente ir para lá e se juntar a alguma igreja
para fortalecer essa igreja, ou plantar novas igrejas, começar algo do zero, ou tentar expandir algo que já tem lá, ou fazer algo... Como que o senhor aconselharia um jovem? O Portugal queima no meu coração, gostaria de ir para lá ou para algum país da Europa, mas eu não sei como. Porque quando nós falamos em ir para a África, por exemplo, você seria disputado pelas agências missionárias, né? Que tem diversos trabalhos lá, N trabalhos lá. Agora, quando um jovem diz que quer ir para Portugal, provavelmente vão rir dele, achando que ele está querendo fazer uma imigração com um pretexto, um pretexto piedoso, né? Mas eu conheço pessoas, inclusive nós temos um dos nossos representantes lá, o pastor Edivânio, que realmente por um sentimento missionário, o senhor conhece, né? Sentimento missionário por Portugal e pela Europa, desejou lá. Então, esse jovem que está com esse sentimento genuíno de ir para Portugal porque ele quer que o povo português adore ao Senhor, conheça Cristo Jesus, qual seria a melhor maneira dele fazer isso? Bem, tu falaste numa pessoa muito querida, o irmão Edvânio e a família Silva são membros da nossa igreja, portanto temos o privilégio de viver juntos diariamente. Eles já estão há mais de 10 anos no nosso país a fazer um ministério Coafiel, que tem sido muito importante. Conselho. Bem, vamos por princípio. O que é que... Posso fazer uma pergunta ao auditório, não posso? Sim, claro. O que é que Jesus deixou? Jesus foi embora, no sentido em que ascendeu, e o auditório vai dizer-me o que é que Jesus deixou? Ele deixou alguma coisa. O que é que Jesus deixou? Força. Respondam, não tenham medo de falhar. O importante é ir falhando cada vez melhor, como dizia o Samuel Beckett. Okay? O que é que Jesus deixou? Como? Deixou o Espírito Santo. Ainda bem que alguém disse o Espírito Santo, porque é a primeira coisa que a pessoa pensa, e dizendo isto, agora vamos para a segunda. O que é que fica junto com o Espírito Santo? A igreja. Vinícius, onde a igreja existe, nada se faz independentemente da igreja. E isto nem sempre é claro para a cabeça do missionário. Se a igreja já lá existe, a pessoa só pode fazer alguma coisa no reino de Deus reconhecendo a igreja que já lá existe. Portanto, e esse é um aspecto sensível, porque no meio dos sonhos missionários, muitas vezes a pessoa chega aqui e pensa assim, eu vou fazer em Portugal alguma coisa que ainda que não está a ser feita. Coloca-te no lugar de quem lá está. O que é que isso parece? Se a pessoa aqui sonhar que aconteça em Portugal uma coisa que supostamente devia estar a acontecer, mas não está a acontecer, como é que as pessoas de lá se vão sentir em relação a isso? Vão se sentir desprezadas, né? No outro dia... Aqui, pastor, nós não nos sentiríamos. Porque abre uma igreja por dia aqui no Brasil. Então, nós já nos acostumamos. Mas lá, eu acho que por ter poucas... Vocês se sentiriam desprezados, né? Deixa-me contar uma história. É por isso que é importante compreender o nosso contexto. Sim. E uma das mensagens que eu vou entregar aqui, se Deus permitir, vou falar um pouco acerca disso. Porque dependendo do contexto, as preocupações são diferentes. No outro dia eu estava a ter uma chamada com irmãos da Europa e com um irmão brasileiro que vai para Portugal. Portanto, um destes. E eu sou muito grato a Deus por haver muitos que estão a ir do Brasil para Portugal. E qual era a preocupação dele? Ele dizer assim, eu quero ir para o Brasil, mas eu não quero fazer aquilo que é mais fácil fazer hoje. Ou melhor, eu quero ir para Portugal, mas eu não quero fazer aquilo que é mais fácil fazer hoje, que é abrir igrejas brasileiras em Portugal, porque isso é o mais fácil e que está a acontecer. Imaginem, como há uma comunidade imigrante muito grande, todas as igrejas assim de franquia existem em Portugal atualmente. Atenção, não é a minha visão eclesiológica, mas eu respeito, no sentido em que a Europa está a ter um desenvolvimento de igrejas de origem norte-americana, sul-americana, e Deus sabe o que está a fazer, ok? Mas então ele dizia assim, Pastor Tiago, eu sou brasileiro, mas eu quero ir para o norte de Portugal, mas não é para atingir brasileiros, é para atingir portugueses. E novamente, eu como português, pois lá está, nós queremos ser simpáticos e às vezes depois não somos interpretados como simpáticos, mas eu disse assim, meu irmão,
se fosse tão simples assim fazer isso, não era preciso tu vires para cá. Os portugueses já estavam a fazer isso também. Percebem? Reparem, se for a boa vontade de um brasileiro de ir fazer o que os portugueses não estão a conseguir fazer, isso será muito ofensivo para o português. Imaginem que eu de Portugal vos dizia, pá, vocês brasileiros não estão a conseguir aí fazer uma cena, mas eu vou para aí para vos ensinar como é que isso se faz. Como é que era? Vocês iam achar, este português está louco. Então ele julga que vem de fora e que vai fazer nevar num país onde não neva. Portanto, essa é uma das coisas. E eu dizia ao irmão, eu dizia-lhe assim, meu irmão, vem para Portugal, mas o mais importante que tu tens para fazer é identificar-te com os sofrimentos da igreja aqui. Não é fazeres um slalom aos sofrimentos da igreja, não é trazer soluções. E repare, eu sei que isto é contraintuitivo, mas é o que o Evangelho diz. Nós lá na Lapa estamos agora na segunda carta de Paulo a Timóteo. E vocês sabem a maneira como Paulo fala a Timóteo na última carta que escreveu, que é partilha das aflições do Evangelho. Portanto, o missionário, quando vai para a Europa, ele precisa de se identificar com uma igreja lá. Ele não pode, na minha opinião, ter um sonho de construir uma igreja nova sem sentir as dores daqueles que já lá estão antes dele. Porque por muito boa intenção que isso seria ofensivo para quem já lá está a sofrer há muitos anos. Seria pretencioso da nossa parte. Claro. Repara, todos nós gostamos às vezes de apontar os dedos aos norte-americanos, não é? Porque é sempre mais fácil bater no gringo e dizer, o gringo, vocês sabem como é que é o gringo. Mas também será isso que o brasileiro não vai querer fazer. O brasileiro não vai querer ter uma postura, não levem a mal a expressão, mas quase que fosse interpretada como colonial. Ao contrário, imagina, não é? Quer agora chegar e conseguir fazer. Portanto, o que é necessário é que o missionário ame o povo de um modo tal que, por amar também a igreja, vai viver nessa mesma circunstância em que a igreja sofre para atingir o seu próprio povo. Agora, deixem-me dizer, se depois o missionário brasileiro atinge mais brasileiros ou portugueses, isso é com Deus, ele não tem de ter essa preocupação. Ele só tem de estar lá reconhecendo a fidelidade de Deus na igreja que já lá existe e a partir daí ajudar os portugueses, porque os portugueses precisam de ajuda dos missionários. Então, pensando em missões de um brasileiro para Portugal ou Europa, seria algo pelo menos de médio prazo, né? Porque, segundo o seu conselho, seria a melhor forma ele conhecer uma igreja, já ajeitar isso antes dele ir, né? Não deixar para procurar lá, né? E ficar num tempo de ambientação. Qual foi o segundo conselho que eu dei, Vinícius? O segundo, logo no início. De reconhecer a... Não, aquele mais simples. Eu sei que fala tão complicado que já ninguém percebeu nada. Mas qual foi o primeiro conselho? Eu disse primeiro, repete para ti próprio, eu saí do Brasil, qual foi o segundo conselho? Deita fora o teu relógio. Médio prazo na Europa não existe, só existe longo prazo. Só longo prazo. Só longo prazo. Se alguém quer uma aventura de sucesso rápido, estão a ver a Europa, esqueçam. Não há sucesso a curto prazo na Europa. Não vai rolar uma cruzada evangelística e vai se converter 2.000 pessoas no estádio. Quem sou eu? O Espírito Santo faz o que quer, não é? O Espírito Santo faz o que quer e Deus tem o poder de nos surpreender. Mas de um modo geral, reparem, estas coisas eu sei que às vezes parecem quase piadas, mas elas não são piada. Quando eu digo deita fora o teu relógio, eu estou a dizer deita fora o teu relógio. Deita fora o contexto cultural onde tu nasceste. Pelo facto de uma pessoa nascer no Brasil, a experiência que tem, no meio de muita loucura, eu compreendo isso, porque o meio evangélico no Brasil pode ser muito louco. Sim, com certeza. Mas repara uma coisa, Deus deu-te um privilégio a ti, crente brasileiro. Tu vives num dos lugares do mundo em que mais igrejas abrem. Tu tens de perceber que fazes parte de uma exceção no mundo, porque o mundo não é todo assim. E quando tu vais para a Europa, tu vais para o, como é que é, upside down, né, do Stranger Things, tu vais para o teu upside down. Tu vais descobrir, uau, o mundo é mesmo grande, porque eu vim de um lugar onde igrejas abrem assim. O nosso problema é até haver, às vezes, quase igrejas demais. Na Europa é o contrário, é o upside down. Portanto, tu tens mesmo de pegar no relógio do mundo brasileiro e dizer assim, lixo, eu vou para o upside down.
E no upside down o tempo é diferente. Portanto, só voltando ao teu comentário, que foi certeiro, nem é médio, longo prazo. Longo prazo. Longo prazo. Vai ter que pensar que vai realmente passar a vida toda lá. E é capaz ainda que a segunda geração após ele que vai colher algum fruto. Se Repara, é que vai... havia para aí 3 pessoas que estavam a pensar em ir para Portugal. No início desta conversa, já toda a gente desistiu. Vai tudo para outro lugar. Não, eu não vou morrer em Portugal. Morrer não vale a pena. Mas é um pouco assim. Agora pensando numa... tentar agora ser mais encorajador, nós falamos muito... Nós falamos muito das... Mas eu já esperava isso, olha, porque... Eu vou traduzir o que o Vinícius está a dizer. Portanto, meu querido amigo português, agora vou tentar que tu possas deixar de ser português. Não, até porque, assim, eu pensei nesse assunto exatamente por já ter contato com pessoas lá. Tem meu querido pastor Pedro Barbosa, que é meu amigo, e sei bem dessas dificuldades. Mas quais seriam agora tentando não falar das barreiras, mas quais seriam os pontos positivos para que nós pensássemos mesmo, considerássemos fazer missões em Portugal? Uma bela notícia que eu tenho para vos dar. A velha Europa está a morrer. É verdade. A velha Europa está a morrer porque, de um modo geral, a cultura, vamos chamar-lhe assim, porque esta depois era outra discussão, se a cultura europeia existe, o que é que significa, no meio de tanta diversidade, tendo em conta o tempo, mas a velha Europa está a morrer, ainda bem que está a morrer, porque aquilo que está a trazer vida nova para a Europa, por exemplo, isto é fantástico, Portugal nunca viveu, desde que eu estou vivo, eu tenho 45 anos, Portugal nunca viveu uma migração como está a viver hoje do Brasil. Portanto, eu estou a assistir no meu tempo de vida uma coisa que nunca tinha acontecido, que é tanto brasileiro a chegar. Agora, pega nesta realidade e tu vais verificá-la de outros modos nos outros países da Europa. A velha Europa, pós-cristã, se quisermos usar o termo, está a morrer. E quem está a chegar trazendo vida nova à Europa, por exemplo, em Portugal, são brasileiros. De um país que se estima que os evangélicos sejam à volta 30%. Então significa que um país como Portugal, que tem preconceito em relação ao movimento evangélico, está a receber tantos evangélicos que isso é das melhores coisas que nos podia acontecer. Se tu fores para a Espanha, França, Itália, os países do norte da Europa, o mesmo se aplica. Não só pessoas vindas do Brasil, mas pessoas vindas de outros países da América Latina, pessoas vindas de África, pessoas vindas de Ásia, e que são tantos cristãos que estão a chegar que a velha Europa está a morrer e uma nova forma de conhecer o cristianismo está a acontecer na Europa. Isso é uma ótima notícia. Ainda bem que há uma decadência da velha Europa. Claro que há aspectos às vezes problemáticos. Mas ainda bem que até quando morte existe, o nosso Senhor é especialista em quê? Em ressurreição. Portanto, até quando uma coisa que parece má acontece, neste caso, o fim de uma velha cultura que nós antigamente associávamos ao cristianismo, até quando essa velha cultura termina, Deus tem sentido de humor, e tem soberania suficiente para, no meio dessa aparente tragédia, fazer uma coisa boa. Eu nunca vivi um tempo tão emocionante em Portugal como o da chegada de tantos brasileiros lá. Porque significa que a geração dos meus filhos, pensem nisto, a geração dos meus filhos já vai conviver com outras culturas, como a brasileira, de uma maneira que a minha não conviveu. O Portugal de 10 milhões de pessoas é cada vez mais diverso. É um país onde os velhos preconceitos cada vez vão ser menos poderosos porque há gente diferente a chegar a Portugal. E quando essa gente diferente chega a Portugal, necessariamente o próprio país também muda. Portanto, a Europa, na sua crise, está a mudar. E Deus trabalha com mudanças. Portanto, isto é uma excelente notícia. Agora, significa que é preciso compreender o paradoxo. Sim. E o paradoxo é este. Não há coisa nova que Deus faça sem ser através de circunstâncias que muitas vezes nos parecem as piores. Mas é por isso que nós sabemos que a esperança é testada. Está relacionado com aquilo que temos estado a ler
na carta de Tiago, estejam preparados para as provas. A Europa está a ser provada e isso não é mau, isso é bom. Que bom. E o senhor falou dessa mudança cultural que tem acontecido. Então nós podemos dizer hoje que as igrejas, né, evangélicas, elas estão experimentando um certo crescimento no seu país e na Europa? Estão. Imaginem, 10 milhões de pessoas. Sabem quanto São Paulo, só São Paulo, sabem quantas pessoas São Paulo tem? Nossa, não sei. Ninguém sabe? Cerca de 20 milhões de pessoas. Portanto, significa que só São Paulo tem 2 vezes Portugal. Okay? Novamente, porquê que o brasileiro precisa pensar nisso? Porque vai para lugares que são muito diferentes. Totalmente. E, portanto, há coisas que às vezes o brasileiro dá de barato porque é a realidade onde ele cresceu. Mas, por exemplo, para quem é de São Paulo, é uma mega cidade. Okay? Quase a esmagadora maioria das cidades no mundo são mais pequenas do que São Paulo. Mais pequeno não é erro em Portugal, está bem? Eu sei que é erro no Brasil. Mais grande é erro em Portugal, mas mais pequeno não é. Portanto, quando me ouvirem a dizer mais pequeno, não pensem isto, pastor é mesmo burro, não sabe que não se diz mais pequeno. Em Portugal pode-se dizer mais pequeno. Mas isto para dizer o quê? De onde é que era? Qual era a pergunta? Já me esqueci. Se as igrejas estão experimentando um crescimento. Então, imagina, tu chegas a Lisboa, é um país de 10 milhões. Sabes, o cálculo tradicional da quantidade de evangélicos apontava cerca de 1% num país de 10 milhões. 1%. Vamos fazer aqui uma comparação. O Brasil tem cerca de 210 milhões de pessoas. Partindo do princípio que serão cerca de 30% da população de evangélicos, sabes mais ou menos quantas pessoas é que isso dá? São cerca de 60 milhões de pessoas. Estamos a falar nos evangélicos todos, os bons, os maus, os saudáveis, os loucos, toda a gente, não interessa. Agora a separação. Deus há de saber quem é e quem não é. O ponto é este, só evangélicos são 6 Portugais. Ok? Só evangélicos no Brasil são 6 Portugais. Agora, quando tu chegas a esse Portugal, é 1%, que agora, graças sobretudo à migração brasileira, se aproxima de 3%. Então tem acontecido uma coisa boa, mas também muito desafiadora em Portugal, que é, eu vou dar o exemplo da minha igreja. A Lapa é um bairro de Lisboa. A Lapa tem hoje cerca de 120 membros. Uma igreja de 100 pessoas em Portugal ou na Europa é uma igreja que não é pequena. Portanto, imagina, no Brasil uma igreja de 100 pessoas. Claro que há igrejas mais pequenas, mas não é uma igreja grande. Na Europa, uma igreja de 100 pessoas já é uma igreja que não é pequena, e nós somos há cerca de 120 membros e na congregação somos um universo de 200 pessoas, 200 e poucas. Então, com o crescimento da comunidade brasileira, hoje há algumas reuniões em que a maioria já é brasileira. Então, isso tem sido ótimo, porque há uma chegada constante de gente nova à Lapa, todos os domingos, isto não é exagero, todos os domingos há famílias novas de brasileiros a chegar, todos os domingos, e isso é fantástico, mas também, como vocês calculam, levanta desafios, que é, nós, os que estamos lá há mais tempo, queremos atingir portugueses, não queremos deixar os portugueses para depois. Vocês lembram qual foi o primeiro problema na história da igreja no livro dos Atos dos Apóstolos? É isso que eu ia perguntar. O primeiro problema é Ananias e Safira. Lembram-se? No capítulo 5. Qual é o segundo problema? O segundo problema era a distribuição por causa das viúvas judias e as viúvas gregas. O que é um aviso de Deus para nós a dizer assim, problemas culturais dividem igrejas. Problemas culturais dividem igrejas. A coisa boa que é o crescimento das igrejas evangélicas, graças à imigração brasileira, traz desafios. Porque onde há culturas diferentes, há choques culturais. Então, muitas vezes pode haver uma reação dos portugueses que é pensar assim, se isto está a ficar muito brasileiro, eu vou procurar uma igreja mais portuguesa. Mas acontece que o Espírito Santo reproduz no reino de Deus, na igreja, multiculturalidade. Mas essa multiculturalidade, como vocês sabem, é sempre um desafio. Para que, imaginem, os portugueses não digam estamos a ficar esquecidos. E os brasileiros também não digam estamos a ser maltratados. Então, repara, é uma bênção
que eu nunca tinha vivido no meu tempo de vida, este crescimento. Há muitas igrejas como a Lapa que estão a crescer, mas é uma preocupação para que não apenas os brasileiros possam ser atingidos, mas os portugueses, que são muito mais resistentes de um modo geral ao Evangelho. Entendi, que interessante. Então a igreja está crescendo porque brasileiros estão indo para lá. E não tem havido, o senhor não consegue identificar algum crescimento de portugueses mesmo se convertendo ao Evangelho? Existe, mas é muito escasso. E não é só em Portugal. Por exemplo, em Espanha é a mesma coisa. Em Espanha é a mesmíssima coisa, só que com imigrantes dos outros países da América Latina. Portanto, tu vais à Espanha, eu estive este ano em Espanha a pregar numa igreja, e tu descobres muitos Bolívia, Peru, Argentina, Uruguai, portanto muita migração para a Europa, e as igrejas evangélicas estão a crescer também nessa expressão de língua espanhola, que não é a expressão do espanhol de Espanha, mas é a expressão do espanhol das velhas colónias. É o mesmo que acontece com Portugal em relação ao Brasil. Novamente, Deus está a trazer renovação, mas significa que neste equilíbrio cultural todo o empenho é pouco. Portanto, o que é que nós precisamos em Portugal? Nós precisamos mais missionários brasileiros e mais missionários americanos e mais missionários de qualquer lugar, porque a Europa precisa de continuar a ser evangelizada. E precisamos, ao mesmo tempo, de mais missionários com um amor real pelo povo para onde vão. E isso só acontece quando tu amas a cultura para onde tu vais. Qual é o desafio maior, muitas vezes, para quem chega a Portugal? Aprender a amar Portugal. E não é fácil. Estão a ver, deixem-me fazer uma comparação. E provavelmente eu vou fazer uma comparação um pouco errada, Vinícius. Portanto, se correr mal, perdoem-me. Vamos fazer uma comparação vamos comparar o Brasil com uma mulher e Portugal com outra mulher. Eu acho que vai correr mal, mas... Eu diria que o Brasil é uma mulher com a beleza exuberante. Aquelas mulheres, beleza exuberante. Portugal é uma mulher com uma beleza muito discreta. Muito discreta. Portanto, não é uma cultura ou um país fácil de amar. Por exemplo, não vai ser amor à primeira vista. Quando é amor à primeira vista, o português desconfia. Deixa-me só dizer uma história. Eu divirto-me sempre a dizer isto e depois eu fico triste porque sou eu que me divirto e depois mais ninguém se está a divertir, fico eu sozinho a divertir-me. Então não levem a mal, mas deixem-me dizer isto. Porque eu tento sempre explicar isto. Acontece com brasileiros e com norte-americanos. Imagina, o brasileiro chega a Portugal, ou o norte-americano, porque nesse aspecto a reação é parecida, e o brasileiro tem o coração muito mais aberto que o português. O coração do brasileiro é grande e rapidamente se expande. Portugal não é assim, as pessoas são muito mais reservadas na maneira como mostram os seus sentimentos. Então, o que é que acontece? Um brasileiro chega a Portugal, ele gosta de Portugal, e o que é que faz um brasileiro quando sente uma coisa boa? Pergunta ao auditório brasileiro. O que é que faz um brasileiro quando sente uma coisa boa no coração? Força, o que é que vocês fazem? Quando gostam de uma coisa, o que é que vocês fazem? Vocês falam disso. Compartilhem, te elogia. Não se esqueçam, Portugal é o vosso upside down, ok? O que é normal aqui é o contrário. Aqui nós lá. chamamos de mundo invertido. Exatamente. A dublagem foi mundo invertido. Exatamente. Então, Portugal é o mundo invertido do Brasil. Então, imagina, o brasileiro chega a Portugal e, como a maior parte das pessoas normais, os portugueses é que são os não normais, mas a pessoa, quando gosta de uma coisa, diz: ah, que bonito, amei. Por exemplo, o brasileiro usa o verbo amar como o americano, I love, amo tudo, não é? E então ele chega e diz assim, por exemplo, chega à igreja: meus irmãos, eu não vou imitar a pronúncia brasileira, mas diz assim: meus irmãos, estou amando Portugal, que país lindo, maravilhoso. E sabe o que é que o português pensa? Não sabe o que está falando. O português diz assim: sabe de nada, inocente. Se tu ainda agora chegaste e já amas este país, eu não posso confiar em ti. Porque é só sinal que tu não conheces bem este país. Porque se tu aqui estivesses como eu estou, tu não ias amar este país assim tão facilmente. Então repara, acontece uma dissonância cognitiva.
O brasileiro julga que está a fazer uma coisa boa ao elogiar o português, mas o português está a perder confiança no brasileiro quando ele elogia o seu próprio país. Eu sei que isto pode parecer estranho, eu disse-vos que era um mundo divertido, mas é um pouco assim que acontece. Portanto, significa que aquilo que é necessário em Portugal e noutros países não é a reação à mulher exuberante que a pessoa diz, que mulher tão bonita. Não, é uma coisa que leva tempo. O que é que infelizmente muitas vezes tem acontecido no terreno missionário do Brasil? Há missionários que chegam muito empolgados, quer venham do Brasil ou dos Estados Unidos, e esse empolgamento dura 1 ano, 2 anos. De certeza que vocês já conheceram missionários que regressaram de Portugal frustrados. Pelo menos eu já conheci muitos. Porquê? Porque levaram empolgamento, mas não chegaram a ser cativados por uma beleza que leva mais tempo a acontecer. Eu espero que isto faça sentido. Sim. Ele precisa entender que ele vai ter que criar um relacionamento mais profundo, né? Até para que ele consiga dar continuidade ao projeto que ele teve de ser missionário lá. Pastor, uma última pergunta para nós encerrarmos e também tentando encorajar né, os nossos, quem está pensando em fazer missões na Europa. O que o senhor indicaria para um preparo? Né, além, acho que o preparo teológico é ponto pacífico, né? A pessoa precisa se preparar teologicamente para fazer missões, né? Embora alguns pensem que não. Mas além do preparo teológico, né, de conhecer bem teologia, as escrituras, o que o senhor indicaria para o preparo de alguém que está pensando em ir para Portugal fazer missões? Portugal e Europa. Bem, começaste no lugar certo, Vinícius, porque a preparação na palavra é fundamental. Deixem-me dizer uma coisa que eu acho que tem sido uma grande bênção nos últimos anos. E eu não quero ser injusto com as gerações anteriores de missionários que chegaram a Portugal, quer vindas do Brasil ou de outro lugar. Mas eu diria que hoje a preparação teológica é superior ao que era há algum tempo. Aliás, ainda... já não sei quem foi que fez hoje um comentário interessante, não sei se foi o pastor Tiago Santos, quando mencionou que de facto, talvez tenha sido o reverendo Nicodemos, em relação à quantidade de teologia, de iniciativas teológicas que existem, por exemplo, no Brasil, e isso nota-se. Portanto, eu noto que, de um modo geral, as pessoas que chegam a Portugal hoje vêm com uma preparação bíblica superior. E isso é sempre o primeiro lugar. O segundo aspecto, que é mais desafiador, porque vai pedir-te alguma coisa que tu não levas daqui, mas tem a ver com essa identificação com a igreja. Por exemplo, aqui há uns dias eu estava com um amigo que vai para Portugal, portanto alguém que na fé vai fazer aquilo que nós estamos aqui a conversar, e eu estava-lhe a perguntar como é que tu estás a planear, e ele disse-me, eu estou a planear ir e ficar ligado e primeiro passar um tempo a conhecer as igrejas, e eu disse logo, tu precisas de te juntar a uma igreja. Tu não podes ir para um tempo experimental. Claro que a pessoa não pode escolher à distância a igreja, tem de a conhecer quando chega lá. Mas é necessário apaixonar-se pela igreja como ela existe em Portugal. Não como ela existe no Brasil, mas como ela existe em Portugal. E aí, eu sei que, novamente, isto não parece encorajador, mas é a realidade, ok? Estamos a falar da realidade, não estamos a falar de idealizar sonhos missionários. Estamos a falar das missões mesmo. Uma coisa que é fundamental e que é um esforço, é que, por exemplo, se alguém vem do Brasil, tendo em conta que a internet hoje nos permite, à distância, manter-nos ligados ao nosso país de origem, é importante cortar a ligação com a atualidade brasileira. E vocês sabem, o mundo brasileiro evangélico é tão sofisticado, até não é? Há um site... Eu confesso, é um pecado, mas eu às vezes vou lá e clico para ver. Há um site chamado Fuxico Gospel, não é? Nossa, pastor. Olha o Vinícius a fingir que não sabe, não é? Provavelmente é o primeiro site que tu abres pela manhã, Fuxico Gospel. Com tristeza eu sei. Pronto, mas isto para dizer, o mundo evangélico é tão vasto e tão tentacular que até sites de fofocas evangélicas existem. Quando tu deixas este mundo...
por causa da internet, é fácil tu continuares ligado a ele e, de certa maneira, estares a prolongar a realidade do teu país num país diferente. E aí deve haver um esforço para dizer assim: Senhor, eu cheguei a este novo país, faz-me apaixonar pela realidade daqui. Portanto, preparação teológica, número 1, claro que sim, o conhecimento da palavra, identificação com a igreja em Portugal. Agora lembra-te, quando te identificares com uma igreja em Portugal, não vai ser a tua igreja do Brasil. Tu não vais poder avaliar a tua igreja nova pelos padrões da tua igreja antiga. Porque se tu vais com um objetivo missionário, tu não vais para dizer a minha igreja lá no Brasil. E agora termino assim com uma espécie de confissão de tio mais velho, ou até de pai, que eu podia ser pai da maior parte das pessoas que aqui estão, que é, às vezes parte o nosso coração, quando o crente brasileiro já lá está há algum tempo e diz assim: a minha igreja no Brasil. Compreendes porquê? Porque o que a pessoa está a dizer é que na prática o seu coração ainda está na minha igreja do Brasil. Quando tu és missionário, a tua igreja do Brasil deixa de ser a tua igreja. Tu podes dizer a igreja que eu fazia parte no Brasil, mas a tua igreja tem de ser a de Portugal. Porquê? Porque Jesus deu a sua vida pela igreja, e isso inclui a igreja brasileira, mas vê bem, inclui a igreja portuguesa. E o nosso Senhor Jesus é tão amoroso que ele até portugueses consegue amar. Portanto, se Jesus consegue amar portugueses, tu, com muito sofrimento, também vais conseguir. Pastor, muito obrigado. Eu acho, parafraseando Paulo, que diz que se fazia de judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Se um brasileiro deseja fazer missões em Portugal, na Europa, ele precisa se fazer como um português para ganhar os portugueses, né? Se fazer como um europeu para ganhar os europeus, né? Eu acho que talvez se os missionários que nos evangelizaram tivessem esse pensamento de serviço e de deixar a sua glória nacional para poder ganhar o povo, talvez nós teríamos tido missões até mais saudáveis, né? Claro, glória a Deus por tudo que aconteceu e tem acontecido no Brasil, mas essa sua sensibilidade, essa sua instrução para que tenhamos sensibilidade, com certeza vai tornar esse processo muito mais racional, no sentido de saber o que está fazendo, né? E muito mais efetivo, por mais que seja médio e longo prazo, como o senhor disse, para que de fato a gente não chegue lá querendo ditar como as coisas devem ser, né? E carregando alguma pretensiosidade, mas assim como Paulo, que buscava compreender e usar a mesma linguagem com o povo que ele desejava ganhar para Cristo, que nós amemos de fato o português, o europeu, ao fazermos missões, para que ele não sinta que apenas estamos querendo ganhá-lo para a nossa religião, mas que ele se sinta amado e por meio da nossa atitude missionária ele veja o amor de Cristo que nós estamos tendo por ele e compreenda que há um Deus que o ama e que o deseja, né, como filho, né? E deixa-me só adicionar, eu sei que estamos no final do tempo, mas deixa-me só adicionar uma coisa, porque às vezes fica assim um dilema difícil para o missionário brasileiro na Europa, que é, ao mesmo tempo, como o trabalho é pela graça, a pessoa não precisa de carregar o peso de se tornar europeu. Sabem, às vezes acontece, algumas pessoas chegam a Portugal e quase se sentem na obrigação de tentarem perder a pronúncia brasileira. E eu digo sempre, não faças isso. Portanto, porque Deus criou-te no teu lugar, no teu contexto. Mesmo que tu queiras dar a tua vida por outras pessoas de um país diferente, tu nunca deves negar quem tu és, a tua personalidade. Sim. Até porque vocês sabem, quando vocês estão a conviver com alguém que se está a esforçar demais para deixar de ser aquilo que sempre foi, soa fake, soa... Portanto, essa é uma das coisas que eu também gosto de encorajar os missionários brasileiros, que é, não percam nunca se envergonhem de quem são, da vossa cultura, de onde vieram. Estar na Europa
E ser fiel na Europa não pressupõe nós negarmos as nossas origens. É isso que vai fazer a diferença. Portanto, é um empenho. Novamente, terminamos pensando em Filipenses 2. Jesus deixou a sua glória, deixou o seu privilégio. O missionário, nesse sentido, deixa o privilégio de estar na sua terra, de contar com as circunstâncias normais, mas ele não deixa de ser quem é. Ele não precisa de fingir que passou a ser europeu ou português. Deixem-me dizer, nem eu acredito em ser português, quanto mais um missionário brasileiro. Para mim, sabem, não há cultura que eu amo tanto e odeio tanto como a minha cultura, porque é assim, não é? É assim, os sentimentos são no máximo por as coisas que são mais importantes para nós. Portanto, esta também é uma maneira de palavra de encorajamento, mesmo que não pareça, que é, a pessoa vai dar a vida pela cultura portuguesa, mas a pessoa não vai deixar, se vem do Brasil, não vai deixar de ser brasileiro. Por favor, nunca. Nós precisamos de brasileiros que não tenham vergonha de ficar brasileiros até sempre. E isso não impede que possam dar a vida pelos portugueses. Sim. Tem que ser, claro, ter essa postura de serviço, de compreensão, mas continuar sendo nós mesmos, né? Pastor, o senhor gostaria de dar uma palavra final aí de encorajamento, de alerta aos aspirantes às missões europeias? É claro que gostaria. As coisas mais importantes na nossa vida, elas são sempre, até nós encontrarmos o nosso Senhor rosto a rosto, tudo o que de mais importante acontece nesta vida é sempre ambíguo, no sentido em que tem espaço. Como é que eu diria isto? Vou dar a analogia do casamento. Para aqueles que são casados, não há nada tão maravilhoso como estar casado. Para aqueles que são casados, não há nada que nos provoque tanto sofrimento como estar casados. É mentira? Eu não sou casado ainda. Quem é casado e pode dar aqui um amém? Alguém casado? Eu menti quando disse o que disse. Não há nada tão maravilhoso como estar casado, mas não há nada que nos provoque tanto sofrimento como estar casado. O que significa que as melhores coisas que nós fazemos até vermos Jesus de rosto a rosto, as melhores coisas que nós fazemos estão tingidas de coisas desagradáveis lá também. O que é que isto significa na prática? No meio de tantas dificuldades em dar o testemunho de Cristo num país como Portugal, uma das bênçãos maiores que Deus me tem dado chama-se Brasil. Com tudo aquilo que Deus tem feito com pessoas que vindo do Brasil fazem o nosso coração ficar apertado com o sacrifício nos seus fracassos. E termino dizendo isto. A mim comove muito mais a existência de um fracasso que não suspende a fé do que a apresentação de muitos sucessos. A nossa fidelidade, como nós estamos a aprender na carta de Tiago, não é a ausência de provas. A perseverança é por causa da existência de provas nós continuarmos. Portanto, e isso é a palavra de encorajamento que eu vos quero dar, não apenas para aqueles que pensam, por exemplo, em ser missionários em Portugal ou noutro lugar qualquer, mas a palavra de encorajamento que eu vos quero dar para qualquer coisa na vida. O melhor que Deus vai fazer por vocês vai ser no meio de sofrimentos. E isso não é sinal de maldição. Pelo contrário, é sinal de bênção. Por isso, se for o caso de Deus te chamar para um lugar diferente, seja Portugal ou outro lugar qualquer, tu vais experimentar a coisa mais difícil da tua vida, mas tu vais experimentar a coisa melhor também. E só vais conseguir unir uma coisa à outra, porquê? Porque ao teu lado vai estar o nosso Senhor Jesus em todos os momentos. Não há vida mais difícil do que estas, mas não há vida melhor do que esta. Por isso, pode parecer estranho, mas isto é uma palavra de encorajamento. É uma palavra de avança. É isso que nós estamos a aprender no estudo da carta de Tiago. É isso que nós estamos a aprender. Eu posso orar por este povo? Claro, com certeza. Não estrago nada. Eu acho que já passámos o nosso tempo. Já tirei 3 minutos ao reverendo Nicodemos. Uau, sinto-me a cometer um pecado capital. Deixem-me orar por vocês. Querido Deus, eu agradeço-te porque até quando saio da minha casa, Senhor, até quando saio do meu país e fico longe dos lugares que eu conheço bem, ó Senhor, eu encontro o teu cuidado na igreja. Eu agradeço por esta conferência fiel, que não só abençoa estes jovens brasileiros, mas abençoa a mim que já não sou assim tão jovem e que sou português.
A igreja é esta maravilha, Senhor. É uma agência em qualquer lugar do mundo do teu cuidado. Senhor, eu agradeço por cada pessoa que agora, neste momento, ao assistir a esta conversa, ó Senhor, que o que fique no meio de tanta coisa confusa que eu disse, ó Senhor, o que fique é tu cuidas de nós em todos os tempos, em todas as circunstâncias, e até quando sofremos é quando nós vamos experimentar mais do teu amor. Que isto seja o fogo, a certeza em cada coração nesta tarde. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Tiago, muitíssimo obrigado pela palavra. Não vi nada confuso, não. Fique em paz. Nós entendemos, nós estamos acostumados, nós estamos aprendendo isso nessa conferência, né, sobre essa mistura de dor e alegria que a vida cristã nos traz, e que com missões não deveria ser diferente. É o que Deus tem para nós. Será a melhor coisa a ser feita, mas será a coisa mais difícil a ser feita, né? E nós somos chamados para isso, contando que Deus irá de nos sustentar em todas as coisas. Muito obrigado pela sua palavra aqui conosco, por todo o serviço ao Brasil, aqui também na nossa conferência. Obrigado. Queria agradecer a presença, né, dos nossos conferencistas que estiveram aqui nos assistindo. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, continue abençoando durante a conferência. Agradecer aos nossos espectadores também e os nossos ouvintes, né, nas plataformas de streamings mais diversas, onde esse podcast estará sendo lançado. Não esqueça de dar o seu like, né, de curtir, de nos avaliar e também de compartilhar com o máximo de pessoas, principalmente para aquele seu amigo que deseja fazer missões, né, em Portugal ou na Europa. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, até mais.